Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que estão acompanhando essa live. Chegou o momento importante da nossa reflexão na Palavra de Deus, com o tema hoje, Lições das Catástrofes. Nós gostaríamos de convidar você a ler conosco no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz-nos a palavra de Deus: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Graças a Deus, estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Queremos desejar a todos aí uma boa recepção, que a palavra do Senhor venha falar com você nesta noite. Não obstante o texto que nós lemos, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar, um texto aparentemente pesado, não é isso que nos chama muito a atenção e também a responsabilidade. Nós queremos começar esta reflexão com um recado, ou melhor, uma mensagem altamente positiva. E a mensagem é esta que você deve gravar bem na sua mente: ainda não é o fim do mundo. Temos ouvido muitas pessoas preocupadas, pessoas até que nos procuram por conta do momento que estamos vivendo. Muitas pessoas estão aí com receio, achando que já é o fim do mundo. Afinal, dentro das previsões, dentro das profecias, todos esses acontecimentos foram previstos. Jesus mesmo fala no Evangelho de Mateus capítulo 24, Evangelho de Marcos 13, também sobre esses assuntos, sobre esses temas, sobre esses acontecimentos que nós estamos vivenciando já nos nossos dias. Como, por exemplo, nós temos presenciado, e até muitos irmãos nossos e pessoas no mundo inteiro têm enfrentado estas catástrofes, como por exemplo terremotos, tsunamis, maremotos, vulcões, enchentes e muitas enfermidades, muitas pestes, como a dengue, o cólera, o HIV, o H1N1 e agora mais recentemente, em nossos dias, o coronavírus, o Covid-19. E tudo isso deixa-nos perplexos, e se não tivermos um conhecimento mais aprofundado das Escrituras, nós corremos o risco de ficarmos desesperados e muitas vezes desanimados e achar que não há mais o que fazer nesta vida. Mas o próprio Jesus Cristo nos garante que não é o fim do mundo ainda, né? Conforme ele mesmo predisse lá no capítulo 24, que nós já citamos, no versículo 8, ele disse que todas estas coisas é o começo das dores, não é o fim ainda, é apenas o começo das dores. E fato que, de acordo com a literatura apocalíptica, é claro, temos que reconhecer também isso, que os dias vindouros, nos próximos anos, não sabemos quantificá-los, porque só Deus sabe, virão tempos realmente difíceis, tempos de grandes convulsões na natureza, catástrofes jamais vistas, que são aquelas que nós lemos, inclusive no livro de Apocalipse. Haverá tempos realmente de angústia extrema, mas ainda nós não chegamos lá. Ainda nós estamos vivendo um momento
em que nós podemos respirar ainda com certa tranquilidade. Ainda temos este momento em que a misericórdia de Deus ainda está sobre nós, em que Deus ainda nos dá um tempo para nós refletirmos, para nós pensarmos, para nós nos prepararmos melhor para os tempos que hão de vir. Deus está aí nos dando essa chance de nos prepararmos melhor para o dia de amanhã. Enquanto isso, que lições nós podemos tirar destas coisas que já temos visto, presenciado e até vivenciado nos nossos dias? Nós podemos, de fato, e devemos também retirar aí lições para nós. Não ficarmos, de fato, preocupados, não ficarmos desesperados, mas devemos aproveitar o ensejo para tirar aí algumas lições para o nosso bem. E dentro do texto que nós lemos, e de outros textos que faremos menção nesta reflexão, a primeira lição que nós retiramos é que a causa dessas catástrofes, desses cataclismas, desses acontecimentos naturais, a causa pode ser nós mesmos, os homens. Nós mesmos podemos estar fazendo alguma coisa para desencadear, provocar esses acontecimentos na natureza. Na verdade, nós lemos lá em Isaías capítulo 24, versículos 5 e 6, uma constatação que devemos ter em mente e possamos tirar daqui uma lição para que nós possamos contribuir e envidar esforços para que tenhamos ainda um planeta sustentável. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Então veja vocês que por esse texto do profeta Isaías, nós temos uma grande responsabilidade para com o planeta Terra. E muito dessas coisas que acontecem é porque nós não observamos as leis que regem a própria natureza. Nós vimos que Deus deixou muitas leis, muitos estatutos, muitos mandamentos que regem a nossa conduta diante dos nossos semelhantes, que regem a nossa conduta diante de Deus e que também regem a nossa conduta diante da natureza. Quando Deus criou o casal, colocou lá no Jardim do Éden, que era uma maravilha, não havia problema algum, Deus deu esta ordem a Adão e Eva, que deveria cuidar do mundo, deveria administrar na natureza, deveria realmente zelar por esta riqueza que Deus havia dado para eles. Mas infelizmente nós não temos de fato atentado para esta palavra, não temos realmente colocado em prática como deveríamos colocar. De fato, o homem tem transgredido essas leis de várias formas. Por exemplo, quando ele provoca os desmatamentos sem qualquer planejamento, também as queimadas, a poluição dos mares, dos rios, das fontes, das águas. Enfim, quando o homem compromete o desenvolvimento sustentável da sociedade e do mundo. Então, quando isto é feito, nós vimos que isso acarreta, obviamente, uma reação da natureza. Nós temos visto aí, né, as mudanças, as bruscas mudanças climáticas, como por exemplo o degelo lá no Polo Norte, na Antártida. Temos aí também o efeito estufa, essas mudanças bruscas nas temperaturas da água do mar, do planeta. E isso tudo realmente é causado muitas vezes pela interferência ilícita do homem na natureza. Esta é a primeira lição que nós tiramos, ou seja, que nós
podemos ser a causa dessas catástrofes e cataclismos que acontecem no planeta em que vivemos. A segunda lição que podemos tirar dessas catástrofes é que, muito embora elas não sejam evidentemente da vontade de Deus, sim, porque Deus não fez o homem para ser destruído, Deus não fez o mundo para ser devastado. A Bíblia diz lá no princípio que Deus fez o mundo para ser habitado, para ser cultivado, para ser preservado. Então, obviamente, Deus não tem esta vontade, não é do desejo dele que essas coisas aconteçam. Mas muitas vezes ele permite que aconteçam essas coisas, muitas vezes provocadas por nós mesmos, com a finalidade, né, de chamar-nos a atenção para a responsabilidade que nós temos perante o planeta. E ainda, para também ele demonstrar, Deus, o seu desagrado pelos atos que nós temos praticado contra a natureza. A palavra de Deus nos diz que vai chegar e chegaria, e já está aí chegando o tempo em que Deus haveria de destruir os que destroem a terra. Então, é uma lição que nós temos que tirar para nós também, né? Deus permite, embora não seja da vontade dele, as catástrofes, para nos chamar a atenção de que nós somos também responsáveis. Aliás, somos os principais responsáveis para cuidar do nosso planeta. E também Deus demonstra com isso o seu desagrado, o seu descontentamento para com as nossas atitudes que acabam destruindo aí a natureza. A terceira lição que nós retiramos desses acontecimentos é que Deus não está pretendendo, neste momento, acabar com a raça humana. Não está pretendendo, não é pretensão de Deus ainda, neste momento, é destruir a humanidade. Embora nós saibamos que no futuro isso pode vir a acontecer. Mas no momento Deus está pretendendo com essas catástrofes chamar a nossa atenção. E chamar a nossa atenção enquanto nós temos tempo. Enquanto nós estamos aqui hoje. Nesse dia, conforme diz a palavra de Deus, que se chama hoje. Deus quer nos chamar a atenção, nos despertarmos, para que nós nos arrependamos dessas práticas destruidoras, predatórias da natureza. Que nós possamos nos arrepender também dos nossos pecados que temos cometido diante de Deus. Que nós possamos ter tempo aí para consertar a nossa vida, antes que de fato venha o fim. Aquele fim que realmente será a consumação de todos os séculos, conforme diz as Escrituras. E Deus então nos dá esse tempo para que nós possamos colocar em ordem a nossa casa, né? Nós lemos em Apocalipse 3:20 um convite de Deus, e é para hoje, não é para amanhã, é para hoje. Você não pode deixar para amanhã, né? Porque diz lá em Apocalipse: eis que estou. Preste atenção, ele não diz que amanhã eu estarei, não, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Em Salmo 95, versículos 7 e 8, também está aqui um convite que não pode ser recusado. Diante de todas essas coisas que nós estamos vendo, sabendo que o tempo urge, que o fim não está longe, e que ainda temos esta oportunidade, é um convite que não podemos, de fato, recusar. Salmo 95, versículos 7 e 8. Lá diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não resistais à ação, ao convite, ao apelo do Espírito Santo, para que você se volte mais para Deus, para que você tome consciência de que sem Deus nós não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não somos nada sem Jesus. Nós somos uma erva que de manhã está viçosa e à tarde está seca, e para nada mais serve a não ser para ser jogada no fogo. Então, se hoje ouvirdes a minha voz, diz Deus, não endureçais os vossos corações. E por fim,
A quarta lição é que Deus tem o controle absoluto sobre as catástrofes, sobre os cataclismos e sobre as hecatombes. Deus tem controle absoluto sobre isto aí. Quem acha que o coronavírus está assim solto, à vontade para agir, não. Essas pragas, essas enfermidades, esses cataclismos, catástrofes, todos eles estão sob o domínio e a autoridade de Deus. Deus detém a autoridade sobre todas estas coisas e Ele tem o poder de fazê-las cessar a qualquer momento, no momento que Ele quiser. Se Deus quiser, hoje mesmo Ele retira esse vírus aí da face da terra e a humanidade poderá então voltar à sua normal rotina de todos os dias. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso, porque Ele é soberano, todas as coisas estão sob o seu controle. Então isto é motivo de nós ficarmos alegres, ficarmos contentes, ficarmos realmente confiantes e não nos desesperarmos. Não. Devemos o quê? Tomar atitude. Devemos ser proativos. Devemos tomar uma posição ao lado de Deus. Não devemos duvidar de que Deus nos chama hoje para sermos dele, para que também possamos, lá no dia do futuro, onde as coisas irão acontecer com mais intensidade, nós teremos a certeza que naquele dia o Senhor livrará o seu povo, por esta é a promessa dele. Deus promete que naquele dia livrar-se-á o seu povo, todos aqueles cujos nomes estiverem escritos no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro, o Cordeiro que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e com seu sangue comprou de todas as tribos, línguas e nações sacerdotes para Deus. Então, esta é a nossa atitude que devemos ter diante de todas estas coisas, diante desses conselhos que nós ouvimos na palavra de Deus. Tomemos essa atitude e não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Amanhã, quem garante que nós teremos a oportunidade de erguer a nossa mão e dizer para Jesus: Senhor, eu te aceito, perdoa os meus pecados, de agora em diante eu serei discípulo teu. Quem garante? Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça os seus corações. E concluindo, dizemos: vivemos é verdade, com certeza não podemos ignorar, embora ainda não estamos no fim do mundo, mas vivemos de fato tempos difíceis, tempos trabalhosos, conforme escreve Paulo. Mas ainda não é o fim. Logo, ainda temos tempo para consertar o que precisa ser consertado. Ainda há tempo de nós fazermos como Ezequias, colocar a nossa casa em ordem, colocar os nossos negócios em ordem, colocarmos a nossa família em ordem, colocarmos a nossa vida diante de Deus em ordem, conforme Deus quer que nós coloquemos. E se temos que nos preocuparmos, que não seja apenas com o futuro. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o dia da manhã. Ficamos preocupados, será que amanhã é o Apocalipse? Não. Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Se hoje o nosso mal hoje é o coronavírus, vamos encarar isto aí de frente em nome de Jesus, com fé no poder do sangue de Jesus Cristo, e vençamos este vírus. O dia da manhã, diz Jesus, basta cada dia o seu mal. Vamos pensar hoje, mas se tivermos que pensar no futuro, que pensemos no nosso futuro. O que me aguarda amanhã? O que eu tenho preparado para amanhã? Então esta é a preocupação, não se preocupar simplesmente com o futuro, mas nos preocuparmos com o nosso futuro. Independentemente do que aconteça ao universo, o importante é que estejamos firmados em Cristo Jesus, a rocha eterna, conforme lemos lá em Isaías 26:4
E com este versículo concluímos a nossa reflexão de hoje. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confia hoje, confia amanhã, confia depois da manhã, confia enquanto você viver, confia no Senhor, o Senhor nosso Deus, porque Ele é a rocha eterna. Pode vir o vendaval, pode vir a chuva, a tempestade, o tsunami desta vida. Você não será abalado, porque você está firmado na rocha eterna, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que nesta noite você já tenha feito a sua decisão. Se ainda não fez, você faça a sua decisão. Aceite Jesus como seu Salvador. Coloque nas mãos dele o seu destino, o seu futuro. E Ele cuidará de todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe.